Boa noite a todos e a todas, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal do Grupo de Pesquisa GIDES. Estamos retomando as atividades, né, de agendas de lives. Para quem não conhece, né, o Grupo de Pesquisa GIDES é um grupo de pesquisa da Universidade Federal de Campina Grande. Meu nome é Xisto Souza Júnior, eu sou professor desta universidade, e em parceria com o ProSaúde Gel, que é um outro grupo de pesquisa, nós criamos o projeto Ponto de Vista. Esse projeto já tem quase 2 anos, e a gente está se dedicando toda semana, basicamente, a ter convidados para falar sobre temas específicos. Hoje é quinta-feira, né, 20 de janeiro de 2022, e eu queria pedir antecipadamente que vocês compartilhem o link, convidem outras pessoas. O tema de hoje é um tema que foi muito demandado, né, no ano passado principalmente, um tema que foi produto de vários debates, inclusive, entre nós. Então, compartilhem esse link, se inscreva no canal, acione o sininho, todas aquelas orientações que são sempre pedidas, porque isso ajuda na influência do algoritmo do YouTube. E trabalhar a ciência é sempre uma coisa importante. Quanto mais a gente divulgar, melhor, não é isso? Então, eu queria, antes de mais nada, chamar à sala os nossos convidados. Eu vou estar aqui já habilitando o professor Pedro Costa, o professor Francisco Dourado. Professores, mais uma vez, boa noite, sejam bem-vindos. Eu vou apresentá-los à nossa comunidade. Né? O professor Pedro Costa, ele é professor auxiliar do Departamento de Ciências da Terra da Universidade de Coimbra, investigador do Centro de Pesquisa Instituto Dom Luiz, da Universidade de Lisboa, colaborador do CEPEDS, na UERJ, né, junto com o professor Francisco, e autor de mais de 50 publicações em revistas indexadas pelo Scopus. Tem foco de trabalho dele, né, na investigação da dinâmica sedimentar, costeira e em geologia marinha, trabalhando a identificação de depósitos de tsunami e tempestades em diferentes locais do globo, entre os quais a gente destaca aqui Portugal, Escócia, Estados Unidos, Turquia, Grécia, Cabo Verde e Brasil. Professor, mais uma vez, boa noite e seja bem-vindo. Boa noite e obrigado pelo convite. O professor Francisco, ele é geólogo, professor associado da Faculdade de Geologia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e coordenador do CEPEDS. CEPEDS, a pronúncia, professor, por favor, corrija se eu estou errado. CEPEDS. Isso, eu tive a oportunidade de ter acesso a um dos trabalhos, né? São vários trabalhos dos professores, eles trabalhando no grupo deles, bem ativo, inclusive, por sinal. Eu já quero antecipadamente parabenizar, porque hoje em dia, inclusive, é muito complicado a gente ter um grupo realmente em atividade, um grupo ativo, participante. E o tema de hoje que nós vamos abordar é justamente pautado nessa necessidade que a comunidade que estava sempre presente aqui tinha de compreender um pouco como foi, né, a questão dessa tsunami que ocorreu em 1755, que foi um terremoto ocorrido ali na plataforma, na região da plataforma em Portugal, né? Foi, inclusive, eu acredito que uma das falhas que até estão retomando agora o debate para saber se poderia provocar uma nova, né? Enfim, mas nós ficamos, professores, sempre a dúvida é o receio de termos uma nova tsunami aqui. E aí foi alimentado esta inquietação por conta da erupção do Cumbre Vieja, o ano passado. Então, enfim, né? Eu particularmente, sendo da geografia, eu tinha um conhecimento muito distante, né, dessa evidência, me informei mais o ano passado a respeito do tema, e que bom que vocês puderam, aceitaram, né, e estão aqui podendo participar hoje dessa atividade. Para quem já se faz presente aqui, o que eu quero desejar já o boa noite aqui, Ecos Saudável, a Rita Miller, que está sempre por aqui. Boa noite, Rita, seja bem-vinda. A Clara Borges, seja bem-vinda. Clara, Maria Célia, seja bem-vinda. Célia Bosco e outros que vão chegando. Daqui a pouco, o pessoal está saindo do trabalho, daqui a pouco chega. Professores, nós combinamos, né, uma dinâmica, vocês fiquem à vontade, tá? A casa de vocês, tá bom? Professor Francisco, enfim, junto vocês podem definir qual a melhor metodologia, com a ideia inicialmente de que no final a gente possa dialogar um pouco a respeito do tema,
eu passo a palavra para quem primeiro? Para o nosso convidado de fora do Brasil, mas que na verdade é um brasileiro bem recepcionado, pelo que eu vi, né? Pelos trabalhos, praticamente é um brasileiro nato já daqui, o naturalizado aqui. Bom, enfim, professores, eu passo a palavra para vocês. Tá, muito obrigado, professor Xisto, e primeiro uma palavra para agradecer o convite. Espero que nos estejam a ouvir bem. É sempre bom partilhar estes momentos com o meu colega e amigo, o professor Francisco Dourado, com quem já partilhamos uns anos de colaboração muito produtiva nestas temáticas dos eventos extremos, nomeadamente dos tsunamis. E, portanto, é com gosto que aqui estou e espero, de alguma forma, tentar explicar como é que este trabalho tem vindo a ser feito. E, portanto, nesta parte inicial, eu iria falar um bocadinho do que é que são tsunamis, como é que nós os tentamos estudar, e depois passaria a palavra ao professor Francisco para abordar mais a parte específica do trabalho que nós realizamos no Nordeste brasileiro e que eu diria com algum sucesso. A questão dos tsunamis está na ordem do dia, digamos assim, todos os dias nos jornais, agora nos últimos dias ainda mais, por causa do que aconteceu com a erupção no Pacífico Sul, em Tonga, uma erupção excepcional, e faz-nos estes acontecimentos com os quais pudemos presenciar ao longo dos últimos anos, desde 2004 na Indonésia, 2009 na Samoa Americana, 2010 no Chile, 2011 no Japão, eventos com alguma importância e com algum impacto, eventos tsunamigénicos, e tivemos agora este. E há uma grande diferença na percepção que o público tem destes eventos. Antes de 2004 nós não sabíamos bem o que eram tsunamis, como é que eles impactavam, tínhamos umas imagens de alguns quadros ou de uma outra situação, de fotos a preto e branco do Havaí, uns quadros sobre 1755 em Lisboa, e portanto não tínhamos uma ideia muito concreta de como é que os tsunamis se comportavam e como é que os tsunamis impactavam determinadas zonas, porque havia sempre exageros que estavam associados à descrição de alguns eventos, que isso acontece sempre. E no final dos anos 80, há um novo ramo da geologia que surge e que começa a estudar as evidências dos sedimentos. Isto explica-se muito simplesmente, principalmente em países como o Brasil, em que estes eventos, graças a Deus, digamos assim, não são muito frequentes, temos que recorrer ao registro geológico. Nós temos o registro instrumental que conseguimos ir por um período curto de tempo, 50 anos, 100 anos em casos excepcionais. Temos o registro histórico, que em alguns locais são séculos. Por exemplo, aqui na zona de Portugal, nós temos desde os romanos e, portanto, só podemos ir ao registro histórico até há cerca de 2000 anos atrás. Quando nós queremos alargar o horizonte temporal da observação, temos que ir ao registro histórico. O grande problema é que nenhuma desses eventos, que não são tão frequentes, não temos as pessoas presentes para o descrever, não temos aparelhos para os medir. Então temos que usar os sedimentos para recontar a história. E, no fundo, é a partir da identificação dessas areias que nós detectamos que são estranhas numa sequência que nós estejamos a ver, e, portanto, temos que olhar para esses sedimentos e, a partir deles, tentar determinar qual é que foram a altura das ondas dos tsunamis, qual é que foi a extensão da inundação, e só temos essa ferramenta. E, portanto, desde os anos 90 até 2004, essencialmente, no final dos anos 80, princípio dos anos 90, o que aconteceu, essencialmente, era a identificação dos depósitos. Mais tarde, com a presença, com esses acontecimentos mais recentes, começou-se a tentar, então, retirar a informação dos sedimentos para contar a história. Como é que esses eventos aconteceram. Pronto. E nós estamos mais ou menos nessa situação. Evidentemente que no Atlântico a frequência de tsunamis não é tão forte como no Pacífico, e tem a ver com as causas dos tsunamis. Os tsunamis são gerados por 4 fenómenos geológicos, fundamentalmente pelos sismos. Depois temos as erupções vulcânicas e o colapso de edifícios vulcânicos, os deslizamentos, principalmente submarinos, mas eventualmente em zonas costeiras, e a queda de meteoros.
Existe ainda um outro fenómeno chamado meteotsunami, do qual também tem sido atribuída como causa de geração de tsunamis. Ora, no Brasil nós temos pelo menos evidências de 2 destes mecanismos de geração, quer um relacionado com o sismo, quer o outro mais antigo relacionado com, se quisermos, a extinção dos dinossauros no final do Cretácico, há 66 milhões de anos. Na zona de Pernambuco existem depósitos associados a esses eventos. E, portanto, nós, mesmo agora, quando olhamos para o sedimento, um dos objetivos que temos é determinar se o evento que gerou esses tsunamis e gerou essas camadas, se esse evento foi um sismo, foi um deslizamento, ou o que quer que tenha sido. Porque lá está, não temos a informação presencial, seja através das máquinas que medem, seja através das pessoas que descrevem isso. Isso dá um pouco o enquadramento do que nós encontramos. E eu agora ia só partilhar uma apresentação. A apresentação tem o texto em inglês, mas eu vou acompanhando em português e espero que vão tentando entender. Portanto, aqui o que se procura abordar são algumas das questões que hoje existem para nós estudarmos os tais depósitos de tsunami. E o que é que são esses depósitos de tsunami? Vocês têm que pensar que se estiverem numa zona estuarina, numa ribeira, se estiverem numa zona lagunar, são ambientes de baixa energia. E, portanto, os sedimentos que encontramos no fundo dessas lagoas, desses estuários, são lamas. E o que nós vemos é que, em alguns desses locais, por vezes existem, essas zonas mais próximas da costa, por vezes existe areia que se encontra nessas zonas. E essa areia vai lá parar de alguma maneira. E muitas vezes essa areia está associada a eventos extremos. E quando nós, geólogos, fazemos sondagens, se nós vemos sequências de estratos sucessivos, e o que nós vamos ver é quando virem o meu celular no meio das minhas mãos, se as minhas mãos são os sedimentos de baixa energia, o celular é a areia contrastante. Portanto, quando nós vemos algo contrastante, nós tentamos justificar como é que isso lá vai parar. E são essas assinaturas que nós procuramos e depois há um conjunto de critérios muito extenso que nós temos que seguir para então poder dizer que esse celular, neste caso, ou essa areia, é realmente um depósito de tsunami. Eu vou tentar agora ir movimentando o slide. Existem diferentes tipos de inundações extremas. Temos aqui a imagem do Japão. Se observarem, do tsunami do Japão 2011, se observarem, veem que a cor da água é extremamente escura, está carregada de sedimentos e que esses sedimentos estão a ser empurrados para a zona que vocês veem aqui. Tem aqui uma zona que são cerca de 500 metros da praia, a praia bem neste caso, para o oeste, e veem que há aqui uma areia que foi empurrada por um furacão. É uma zona em Portugal onde ocorreu esse evento. E todos estes eventos extremos têm estas assinaturas. Portanto, em zonas onde normalmente nós não encontramos estes sedimentos de praia, de duna e de fundos submarinos proximais, de pouca profundidade, esses sedimentos são empurrados da costa para o interior e é nessas zonas, então, onde nós temos lodos que nós depois vamos ver pequenas camadas de areia e vamos tentar estudar essas camadas. Obviamente isto é um exercício interdisciplinar e, portanto, era um pouco o que eu estava a dizer há pouco, quando nós temos o registro instrumental, só temos um pequeno intervalo de tempo que vai alargando ao longo de técnicas que nós aplicamos em diferentes ciências, desde a história, a arqueologia e depois a geologia, que é que consegue abranger mais tempo. E tudo isto passa também por uma validação de campo dos dados, em que nós conseguimos ver no campo, sujando as mãos literalmente, porque é nestas zonas lodosas, lamacentas, que nós vamos encontrar e fazer as nossas amostragens e que depois conseguimos desenvolver modelos para, no futuro, prever as consequências dos eventos que venham a acontecer. Tem aqui então algumas imagens, tem aqui uma zona lagunar, tem aqui uma zona estuarina, tem aqui aquisição de dados geofísicos numa zona próxima da costa. Neste caso, que vem no canto, para mim é o canto superior esquerdo, creio que para vocês também será,
aqui de umas ruínas romanas que foram destapadas quando ocorreu o sismo de 1755. Tem histórias giríssimas e sobre o qual podíamos falar aqui várias horas, mas que vou deixar para mais tarde, caso tenham algumas questões. Eu não vou mostrar este, que é um pequeno vídeo que está disponível sobre o projeto. E depois o que nós verificamos, e caso queiram recolher mais informação, eu pus aqui só alguma. Há uma base de dados que está disponível de depósitos de tsunami, que nós estamos a tentar alargar para todo o Atlântico. E tem aqui publicações desde 1992, quando surgem alguns dos primeiros trabalhos sobre depósitos de tsunami, e publicações mais recentes, onde nós fizemos um trabalho sobre os depósitos de tsunami para toda a bacia do Atlântico, desde a Noruega até a África do Sul, obviamente passando Brasil, Cabo Verde, Caraíbas, Portugal, etc., onde podem ver e recolher informação sobre alguns dos aspectos desses depósitos de tsunami. Este gráfico é um pouco complicado de explicar, mas eu vou tentar ser muito sintético. Nesta parte em cima temos as idades, portanto, no canto direito é a atualidade, o canto à esquerda serão eventos mais antigos, temos aqui 8.000 anos, e à esquerda temos uma série de eventos que ocorreram. O que nós conseguimos ver é que temos essencialmente um grupo de eventos que teve uma abrangência desde a Noruega ao Canadá, na zona, portanto, nesta zona do nordeste do Atlântico, e depois temos outro grande evento aqui à volta de 1755, que abrangeu desde o Reino Unido, portanto, desde o sul de Inglaterra, passando por a costa portuguesa, por Marrocos, etc., e que demonstra, de certa forma, que nos últimos 10, 12.000 anos tivemos dois grandes eventos que afetaram a costa atlântica, quer de Portugal, quer do Brasil e quer de outros países que são banhados pelo Atlântico. Então, o que nós procuramos é, ao fazermos sondagens nas tais lagunas, procurar aqui os sedimentos arenosos, que estão em contraste aqui com o tom de chocolate dos lodos que estão em baixo e em cima. Portanto, o nível arenoso é um nível... Esta sequência que está aqui é a mesma que está aqui representada nesta imagem. São amostras que nós fizemos, vamos fazendo sondagens que aqui se encontram, e este tom laranja está associado ao depósito de 1755. E, portanto, à medida que nós caminhamos para a Terra, ele vai desaparecendo. E sempre enquadrado nestes sedimentos lodosos. Uma outra abordagem que nós fazemos é, para além de estudar essas zonas baixas, nós também procuramos estudar, através de uma espécie de raio-x das dunas, ver onde é que as dunas foram cortadas pelas ondas. É preciso ver que as ondas de tsunami viajam até 900 km/h. O problema que nós temos com as ondas de tsunami não é tanto a sua altura, é o comprimento de onda. Ou seja, uma onda de tsunami pode estar... é o que eu costumo dizer aos meus alunos: se tiverem um tsunami e tiverem água pelo joelho, a probabilidade de morrer é gigantesca. Porque vocês vão estar durante meia hora a sofrer uma pressão tremenda. Enquanto as ondas de vento normais, as ondas que nós sentimos na praia quando vamos, você tem a onda, depois tem um momento de quebra, tem a crista e tem a cava, tem a crista e tem a cava. E no máximo tem 20 segundos em tempestades fortes, entre uma onda e outra. No tsunami tem meia hora da mesma onda a correr sem parar. E, portanto, a pressão que é feita é totalmente diferente, porque nas ondas de vento quebra e você fica livre, as pernas ficam livres. O corpo consegue mexer. Numa onda de tsunami, não. Há um mito que as ondas de tsunami é possível surfar onda de tsunami. Isso é mito. Só num filme de Hollywood, na realidade, não será possível, porque as ondas de tsunami são mais do que uma onda. É como se fosse uma maré, de repente, que inunda tudo. Portanto, houve ali um movimento, normalmente associado a sismos superiores a 7 graus, a 7 na escala de Richter, tipicamente é o que nós verificamos, embora possam ocorrer sismos mais pequenos, em zonas proximais consigam gerar tsunamis. 80% dos tsunamis que ocorrem no mundo, e são cerca de 200 por ano, 80% desses tsunamis são gerados por sismos.
Mas depois temos eventos excepcionais, como aquele que eu falei há pouco de 8.000 anos, que ocorreu na zona da Noruega, que é um deslizamento, ou aquele que estávamos a falar há pouco do final do Cretácico, a cratera do México que inundou, e até do lado africano, em Angola, há depósitos, ou potenciais depósitos de tsunami associados a esse evento. Mas voltando aqui, o que nós tentamos fazer então é reconstruir os eventos, e para reconstruir os eventos usamos a informação da geologia. Uma das informações que temos é a forma como as ondas cortam as dunas. Se você tiver uma crista, se tiver uma duna, tem uma forma mais ou menos assim, e o que acontece quando as ondas de tsunami vêm, elas ganham rapidamente uma altura muito maior e é como se cortassem as dunas. Então fica com esta forma erosiva na duna. E é possível datar isso através de umas técnicas mais especiais que permitem ver quando é que foi a última vez que um grão de quartzo viu a luz solar, e através disso nós conseguimos determinar exatamente quando é que esse processo ocorreu. E o que nós verificámos em Portugal era que, por exemplo, esta erosão tinha sido aos 6 metros de altura. E, portanto, ao contrário do registro histórico que fala em 12 metros, o registro físico do evento aqui mostra que terão sido 6 metros a altura que terá sido cortada das dunas. E, portanto, aqui a geologia ajuda a calibrar um bocadinho a informação, que é preciso ver, por exemplo, relativamente ao tsunami de 1755, dia 1 de novembro, 9h30 da manhã, dia de Todos os Santos, muita gente estava na igreja e, portanto, houve um grande debate religioso sobre se, no caso de Portugal, que na altura era um país bastante desenvolvido, estaria a ser castigado pelos males que andava a fazer e por alguma ostentação que ocorria no reino. Portanto, houve um grande debate religioso e muitos dos registros históricos são enviesados de algum exagero. Depois nós temos análises que fazemos. Aqui em cima talvez consigam ver os lodos, aqui em baixo há mais lodos e aqui as areias. E então nós, fazendo um trabalho de grande resolução, de meio em meio centímetro, fizemos a amostragem para a geoquímica, para a paleontologia, olhando para a dimensão do grão. E até posso dizer para vocês que ontem mesmo fizemos um TAC às sondagens, e portanto o TAC que nós fazemos nos médicos, nós levamos as nossas sondagens para fazer, que é para conseguir ver como é que os grãos se comportam, se estão apontando para um lado, apontando para o outro, e com base em toda essa informação nós chegamos à conclusão que o tsunami de 1755 teve 3 grandes ondas e depois uma fase de recuperação. Um tsunami não é apenas uma onda, é um conjunto de ondas. E isso é importante às vezes também passar essa informação. Mas, portanto, esta informação que não era conhecida passou a ser conhecida através da geologia. Nós depois olhamos para grãos e para a composição mineral, isso para nós percebermos exatamente onde é que essas areias vêm. Portanto, quando nós vemos essas areias no meio dos lodos, nós temos que saber se elas vêm da duna, se elas vêm da praia, se elas vêm dos fundos submarinos, e de certa forma estabelecemos o caminho que a onda fez e a energia que tinha. O processo depois é um pouco mais complicado, porque usamos minerais que têm uma densidade mais elevada, chamados minerais pesados, e que permitem aferir a energia das ondas. Porque se eu tenho um mineral que é mais denso, mais pesado, eu vou precisar de mais energia para o mexer daqui para ali. E através de um jogo da composição mineralógica nós conseguimos chegar à informação sobre a energia da onda. Depois tem aqui uns blocos, eu diria, do tamanho de uma roda de automóvel. Tem blocos que varia de 500 a 2, 3 toneladas e que nós encontramos numa zona de uma pequena ribeira no Algarve, no sul de Portugal, e ao aplicarmos formas de transporte sedimentar, percebemos qual é que era a energia das ondas necessárias para pegar nestes blocos e transportar esses blocos para onde eles se encontravam. E porquê? Porque se vocês virem, estão aqui umas pequenas conchas que se chamam petrícula litofaga,
São pequenos bivalves que se alimentam de carbonato de cálcio e, portanto, vivem em blocos de calcário que se encontram a profundidades entre os 5 e os 90 metros. E o que nós vimos foi que estes blocos foram transportados repentinamente dos fundos submarinos para a costa e que, para serem transportados, era preciso alguma energia especial. Com base nisso, chegámos à altura de ondas e a velocidades necessárias. Eu, se calhar, parava um pouco por aqui. Estou apenas a abordar algumas das metodologias que nós podemos retirar dos experimentos. Dava espaço para algumas perguntas ou passava para o colega Francisco Dourado e depois, mais tarde, posso, se necessário, falar das assinaturas no offshore. Perfeito, professor. Deixa eu só tirar aqui. Então, fazemos como, Xisto? Abre para perguntas agora ou eu já começo a apresentação? Talvez seja melhor você iniciar, porque aí a gente pode fazer um bloco, né? E vocês podem estar trocando figurinhas nas respostas, fica melhor, talvez. Ok, vou abrir aqui, então. Deixa eu fechar aqui, eu preciso carregar primeiro a apresentação. Enquanto isso, eu vou dando boa noite aqui ao pessoal. A Arlete está por aqui, boa noite. A Ivone, boa noite, Ivone. Kátia, boa noite, Kátia. Selma está desejando também boa noite, pessoal, aqui. Enquanto o professor Francisco está carregando, então deixa eu iniciar um diálogo. Uma das coisas que mais se teve em termos de dúvidas aqui foi com relação ao impacto que uma possível... Aí a gente vai trabalhar no mundo das hipóteses. Mas já está aqui, ó. Francisco já colocou aqui. Pronto, deixa eu habilitar. Ok, aqui. Isso, exatamente. Depois a gente volta, depois eu refaço. Pode ir. Então, antes de tudo, eu gostaria de agradecer ao professor Xisto pelo convite, né? Falar de tsunamis no Brasil não é uma coisa que a gente fala todo dia, né? É um tema que fica entre o estranho e o inusitável, né? Algumas pessoas têm o seu interesse captado justamente por ser uma coisa um pouquinho diferente, né? Falar do Pedro tem nem palavras, né? Um grande amigo, né? que esse projeto trouxe, né? Espero que em breve a gente possa voltar ao campo, seja aí em Portugal, seja aqui no Brasil, seja onde for, né, Pedro? Acho que já deu, é hora de acabar esse período aí, a gente tentar voltar às nossas atividades normais. Geólogo não é geólogo se não gosta de campo, né? A gente precisa ir para o campo. Tem que ser. Então, e aí falando um pouquinho sobre a questão dessa coisa inusitável, né? O que me trouxe a começar a pesquisar essa questão de tsunamis no Brasil? Salvo engano, em 2015, eu vi uma reportagem sobre um livro chamado Tremeu na Europa, Tremeu o Brasil, do professor Alberto Vivas Veloso. Ele é um geofísico que fala sobre antigos terremotos no mundo inteiro, né? Ele foi representante do Brasil num consórcio internacional de terremotos sobre sismologia. Ele era o representante brasileiro lá e estudou vários terremotos antigos. Quem tiver interesse em saber um pouco sobre história e tudo mais, recomendo muito que leia esse livro, Tremeu a Europa, Tremeu o Brasil, professor Alberto Vivas Veloso. A gente vai entender um pouco mais da história de Portugal no Brasil. Né? Eu acho assim, o livro é fantástico. Né? Fala sobre personagens muito importantes, né? Como o rei de Portugal à época, fala sobre o Marquês de Pombal, que tem uma importância ímpar no desenvolvimento da história do Brasil, apesar de eu achar que ele nunca veio ao Brasil, mas as ações que ele tomou em Portugal refletiram aqui no Brasil profundamente e que, Xisto, eu acho que é válido, né, um pouco mais à frente, um dia a gente tentar discutir um pouquinho sobre essa importância do tsunami de 1755 na história do Brasil, que não é o nosso foco aqui, a gente vai falar de uma outra coisa. A gente
vai falar dos princípios geológicos, geográficos da coisa. Mas essa história é bem interessante. Assim, só para aguçar a curiosidade de vocês, eu vou falar que o Brasil ficou praticamente 100 anos sem escolas aqui no Brasil por causa do tsunami de 1755. Querem saber um pouco mais? Cobrem do professor Xisto, a gente tem uma palestra sobre isso. Já vamos deixar pré-agendado, hein? Já levantei essa bola aí para a gente voltar, né, Pedro? Eu fiquei curioso, deixa eu só justificar, eu passo a falar para você de novo, porque eu fui ler um pouco a respeito de como foi a ação de Portugal na época, e eu percebi que, em meio a todas as contradições do Marquês, mas parece que ele tomou atitudes bem providenciais, né? Os registros que contam mostram aí uma mudança na estrutura lá das principais, principalmente Coimbra, salvo engano, em termos de estrutura física da cidade, né? Que não tinha as ruas para circular, se investiu aí no saneamento, enfim. Há males que vem para o bem. Mas gostei da ideia, viu? Não, com certeza. Ele é um personagem controverso, mas que com ações bem interessantes. Não sei se isso é só uma visão de um brasileiro para um português, né, controverso. Não sei se os portugueses têm essa mesma visão. Não, se você for ver o centro da capital, tem a estátua do Marquês, portanto a importância dele é reconhecida. Mas era um ditador e tinha alguns aspectos peculiares, mas do ponto de vista quer arquitetónico, quer de planeamento, foi fundamental, não só em Lisboa, como em Coimbra e noutras cidades, teve um papel muito importante. Então, acho que é um tema que vai ser bem interessante para a gente conversar um pouco mais à frente. Então, em 2015, eu leio esse livro, né? E como geólogo, eu fico... A história do livro, ele conta que encontrou registros no Museu... como que é o nome, Pedro? Museu Marítimo... Dos descobrimentos? Não. Não. Onde tem o depósito da documentação. A Torre do Tombo. A Torre do Tombo. O Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Isso. Ele encontra nesse arquivo 5 documentos onde pessoas no Brasil enviam documentos, cartas para Portugal, falando sobre a chegada de uma grande onda no dia 1º de novembro de 1755 na costa brasileira. 2 delas são falando sobre Pernambuco, né? Uma em Tamandaré, outra em Recife, na ilha de Itamaracá. Uma outra fala sobre a chegada dessa onda em... meu Deus do céu, é que a gente fica 2 anos sem falar tanto. Lucena, na Paraíba. Sim. Não, Lucena, na Paraíba, né? Um pouco mais a norte, né? E outros 2 que são mais controversos, né? Um em Salvador, que chega a atingir uma igreja, o cruzeiro de uma igreja em Salvador, e a quinta, que eu acho que é menos provável, chegando na cidade do Rio de Janeiro. Mas as 3 iniciais, né, sendo que em Tamandaré, na carta que fala sobre Tamandaré, o governador de Pernambuco fala sobre o desaparecimento de 2 pessoas, de um casal, né, de 2 pessoas, e da destruição das casas dos pescadores. Então, isso me levanta, né, uma dúvida. Será que a gente teria como comprovar que isso ocorreu realmente utilizando a geologia? Então, a primeira coisa, isso em 2015, 2016, eu tenho o prazer de conhecer o Pedro Costa, lá em São Francisco, para mim, o maior congresso sobre geociências do mundo, né? É a AGU, uma reunião anual que tem da União de Geocientistas Americanos. Quem tiver oportunidade, geógrafo, geólogo, geofísico, que tiver oportunidade de ir essa feira, esse congresso, fala de todos os temas relacionados à geociência. E aí, conversando com o Pedro Costa e a professora Mariana, que também é do Instituto Dom Luiz, a gente traça uma estratégia de como a gente vai tentar comprovar a chegada desse tsunami aqui. Então, o primeiro passo foi fazer as modelagens geofísicas, né? Desculpa, antes, falando para vocês quais seriam as possíveis fontes desse tsunami de 1755. Nós temos aqui um conjunto de falhas que pegam a parte sul
da Europa, né? Esse aqui é um pedaço da costa portuguesa e um pedacinho da costa espanhola, e o lado de cá a costa marroquina e africana, né? Então, nessa região existe um conjunto de falhas, onde até hoje não se conseguiu comprovar com toda certeza qual foi a falha ou conjunto de falhas que geraram esse tsunami. Então, qual foi o primeiro passo que a gente pensou em fazer? Vamos rodar modelagens matemáticas, simular a chegada desse tsunami na costa brasileira, né? E observar quais foram os locais que tiveram as maiores intensidades, né? Então, a gente pega dois dessas possíveis fontes, né? A falha de Cádiz e a falha de Marquês de Pombal, em conjunto com a falha da Ferradura. E aí, eu acho que passou fizemos a simulação do tempo de chegada dessa onda aqui no Brasil. Então, a gente vê que na costa norte do Brasil ele chega 8 horas depois do início do evento, e mais aqui para o sul, levando até 14, 17 horas. Tá? Então, aqui no Rio de Janeiro, essa região daqui do Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, levando entre 14 e 17 horas. Então, esse primeiro passo, realmente chega a onda aqui com uma altura de até, no caso, a gente simulou, chegou um pouco mais do que 1,70 m de altura, né? Então, a gente faz a simulação da altura que chegaria em determinados pontos, como, por exemplo, Tamandaré, em Pernambuco, onde a gente tem um registro do desaparecimento das 2 pessoas, ou em Lucena, na Paraíba, né? A onda chegando mais ou menos com 2 metros de altura. Essa aqui é a visualização da propagação da onda, né, no cenário 1, que é a falha de Cádiz, e quanto chegaria essas ondas nas regiões onde nós identificamos, na verdade o professor Alberto Vivas Veloso identificou o registro histórico. Então, a gente parte de 2 pontos para fazer o planejamento do trabalho de campo e aí atuarmos como o geólogo já raiz, né? O geólogo que vai para o campo escavar o sedimento. Então, a gente identifica aqui em Lucena uma onda chegando até 1,03 m, algumas regiões um pouco mais para norte, salvo engano, isso aqui é Baía da Traição, se eu não me engano, né? Chega a 1,25 m, e na região de Tamandaré, a onda chegando com 1,02 m de altura. Lembrando que essa simulação ela foi feita considerando informações batimétricas de baixa resolução, porque a gente queria fazer o primeiro approach, né? a primeira chegada, né? Para identificar essas áreas onde as ondas chegaram mais altas. Após isso, né, a gente teve até uma aluna de mestrado, que fez umas simulações com um pouco mais de detalhe, com resoluções maiores, onde a gente conseguiu encontrar valores um pouco maiores que isso, mais em função dos dados de entrada que a gente utilizou. Então, na ilha de Itamaracá, onda chegando com 67, 65 centímetros. Depois fazemos a mesma simulação utilizando a combinação do movimento da falha de Marquês de Pombal e falha de Ferradura. Esses cenários iniciais não foram cenários que a gente tirou da cabeça. A gente levou em consideração trabalhos anteriores, né, feitos por colegas, na maioria deles geofísicos, que levaram em consideração a atividade sísmica dessas falhas, né, para tentar fazer essa simulação. E aí a gente identifica alturas parecidas, né, com o que a gente encontrou no primeiro cenário. Como a galera aqui é esperta, já conseguiram a referência do livro que você mencionou, Tremeu a Europa e o Brasil também, do escritor. Ótimo, esse livro recomendo que leiam, ele é muito interessante. Diga-se de passagem, o professor Alberto Vivas Veloso, ele é um geofísico, só que também um escritor. Ele tem aí uns 5 livros, sendo que eu acho que o último dele é mais como se diz, de histórias, né? Mais um romance. E os anteriores, eles são diretamente ligados à ciência. Então, recomendo a leitura dos livros dele. Então, fazemos uma série de simulações para tentar identificar quais foram as áreas aonde chegaram matematicamente, né, pela simulação, as maiores alturas de onda. Combinamos com as informações históricas e aí o que fizemos, né? O professor Pedro vem ao Brasil e a gente tem
o trabalho árduo, né, Pedro? Poderia dizer assim, né? De sair de Recife e ir até a costa sul do Rio Grande do Norte e depois voltar pelo mesmo litoral até Tamandaré. Ou seja, a gente conheceu desde o sul de todas as praias, desde o sul do Rio Grande do Norte até o sul de Pernambuco. Visitamos todas elas, analisando o quê? Primeiro, o sinal que a gente identificou da simulação matemática, os dados históricos e um reconhecimento visual para tentar identificar as áreas que poderiam ter algum potencial de ter preservado esses sedimentos. Tivemos digamos assim, uma decepção, né, que foi de não conseguir encontrar as áreas que tinham maior potencial desse registro preservadas. Por quê? Porque o nosso litoral, o litoral brasileiro, ele está muito ocupado, né? E, diga-se de passagem, em alguns trechos, uma ocupação até que desordenada. Então, trechos que deveriam estar preservados por serem trechos de mangue, trechos de algum tipo de vegetação que deveriam estar preservados, estão hoje totalmente ocupados pela população e a gente não conseguiu recuperar esses sedimentos em todos os locais que a gente achava que tinham um grande potencial. Fizemos 50 e poucas coletas de amostras em 20 e poucos pontos, e desses 20 e poucos pontos, 3 deles tinham um mau potencial. Culminando, né, o trabalho de campo era esse: primeiro chegava, fazia um furo de trado, se encontrasse algum sedimento ali embaixo, faria uma trincheira, e dentro dessa trincheira, né, que é como fosse um buraco, né, na terra, com um lado dele uma parede mais lisa, onde a gente identifica todo o sedimento, todo o perfil sedimentológico daquele trecho, né? E aí, essa aqui é uma fotografia do trecho que a gente identificou como um depósito de sedimentos gerados por ondas de alta energia. Por quê? O que nos levou a acreditar que esse trecho, esse ponto de amostragem, tinha potencial para ser um possível depósito tsunâmico? A gente tinha na parte de cima um depósito eólico, ou seja, um depósito gerado por dunas eólicas. Ou seja, era uma área provavelmente um pouco mais alta, aonde a água, né, as ondas não atingiriam ali. Tá? Embaixo dessa área, nós encontramos também um depósito eólico. E entre esses 2 depósitos eólicos, ou seja, uma área que em tese seria uma área um pouco mais alta, aonde você não tem a dinâmica das ondas batendo ali, a gente encontrou uma camada de um material mais grosso, um material com sedimentos mais angulares. Quando você olha no microscópio, numa lupa, ao invés de você ter um grão bem redondinho, como a gente encontra nos grãos de uma duna, a gente encontrava sedimentos mais quadrados, mais facetados, que tem toda a cara de uma praia. Só que num intervalo muito pequeno. Então, como que a gente interpretou isso? Você tinha uma duna, como o Pedro mostrou em alguns slides anteriores, você tem uma onda muito forte que erode essa duna e volta, e com o passar do tempo, essa área que era uma área de dunas, volta a ser coberta por dunas. E esse sedimento mais energético fica preservado ali dentro. Entre outras coisas, a gente identificou dentro desse sedimento restos de de corais, fragmentos de corais, que estão associados a material um pouco mais profundo, ou seja, esse material ele não foi trazido da área da praia, provavelmente foi trazido de uma coisa um pouco mais profunda. E cacos de cerâmica, né? Provavelmente alguma construção ou foi destruída nesse processo, ou é uma área que já tinha os restos de alguma construção foram cobertas, né? Então, numa visão geral, esse foi o nosso trabalho de campo. Eu passo a bola agora de volta para o professor Pedro, se ele quiser falar um pouco sobre os outros indícios que a gente utiliza, além dessa granulometria, para identificar essas faixas que têm um potencial maior de terem sido gerados por eventos mais energéticos. Obrigado. Como é que eu faço para parar aqui? Você tira o meu slide? Ok. Obrigado. Eu posso só adicionar, para reforçar um bocadinho o aspecto peculiar e único
que aquelas camadinhas tinham. Para além da análise que o professor Francisco já descreveu, eu salientava, por exemplo, análises que fizemos do ponto de vista geoquímico. E, portanto, a ideia era testar a presença de elementos que são comuns em águas marinhas e que não são tão comuns em areias de duna. E, portanto, quando nós depois fazemos uma análise e comparamos o que estava por baixo e o que estava por cima desse nível, vemos que esses elementos, e podemos falar de vários elementos químicos que surgiram desde o estrôncio, o cloro, etc., e que nesse nível arenoso eles surgem em maior quantidade. E, portanto, isso indicou claramente que aquele sedimento foi transportado por uma água marinha, porque havia ainda um sinal geoquímico associado a isso. Para além disso, também fizemos um estudo de pequenas partículas, eu não lhes vou chamar de seres fósseis, digamos assim, que se chamados foraminífera, e que são extraordinariamente bons indicadores de ambientes que são atravessados. E o que vimos aí, ao analisarmos a tal coluna, verificamos novamente nesse nível arenoso um aumento significativo de espécies marinhas ou marinhas proximais, digamos assim, e algumas que vêm das zonas mais profundas, mas que vêm, digamos, a flutuar na coluna d'água e não em transporte junto ao fundo. E isso faz diferença e, portanto, são assinaturas, estas duas também, que são muito comuns de encontrar em depósitos de tsunami, obviamente sugerindo que a fonte do processo que leva essas areias a serem colocadas naquela zona provém de mar para terra e que são eventos excepcionais. E são eventos excepcionais pela energia que está associada, e nós vimos isso não só pela forma dos grãos que encontramos, mas também pela dimensão dos grãos, que são muito maiores do que aqueles que estão naquela zona habitualmente. E não temos um processo gradual, temos algo repentino. É como se chegasse ali alguém com uma faca, cortasse de repente, pusesse lá algo diferente e a seguir voltamos ao que tínhamos anteriormente. Portanto, é um processo de duração muito curta e que misturou todos estes sedimentos diferentes, de proveniência de corais de maior profundidade, de foraminíferas de maior profundidade, elementos químicos da água do mar, areia mais grosseira, de dimensões maiores, portanto, significando mais energia e repentinamente depositado. Depois, o que se tentou fazer foi associar, através de datação, o depósito com o evento que seria mais provável, 1755, e então utilizou-se uma técnica que se chama luminescência oticamente estimulada e que permite determinar quando é que um grão de quartzo, feldspato ou mica, que são alguns minerais, quando é que foi a última vez que esse grão viu a luz solar antes de ser soterrado, antes de ser enterrado. E de certa forma, apesar de algumas dificuldades, é possível construir um argumento que vem desde o registro histórico, passa pela modelagem e depois encontra estes casos concretos com um conjunto de evidências que são comuns nos depósitos de tsunami em Portugal, no Japão, na Austrália, que também foram encontradas aí no Brasil e que tornam um caso excepcional, porque apesar de alguns registros sobre o caráter transatlântico do tsunami de 1755, registros, nomeadamente históricos, e que apontavam, por exemplo, para a chegada a Porto Rico com ondas de cerca de 1 metro e meio, a chegada também noutras ilhas das Caraíbas, Martinica, etc., as chegadas das ondas do tsunami de 1755, não havia a prova que a distância considerável do local onde terá sido o epicentro do sismo e que originou o tsunami, e então haveria alguma dificuldade. Muito recentemente, curiosamente, até este ano, quer dizer, em 2021, no final de 2021, saiu um artigo científico de uns colegas franceses que detectam realmente um depósito em Martinica associado a 1755 e, portanto, provam
o caráter transatlântico disto, mas ainda não para o hemisfério sul, digamos assim. E isto demonstra bem, portanto, a importância do trabalho que o professor Francisco tem liderado e do caso de estudo para o qual temos tentado trabalhar em conjunto. Eu só, antes de passar de novo a palavra, só ia chamar a atenção de uma coisa. Hoje em dia, depois de muito dinheiro investido, depois de muito conhecimento adquirido, ainda não sabemos onde é que foi o epicentro do sismo 1755. Na zona sul de Portugal é uma zona de contacto entre três placas tectónicas, a placa euroasiática, a placa africana e a placa norte-americana. Quem conhece um bocadinho, conhece talvez o arquipélago dos Açores, são 9 ilhas, 2 delas estão-se a afastar das outras 7, exatamente porque a placa norte-americana está a afastar-se para o oeste, mas nesta zona de contacto existem um conjunto de estruturas tectónicas, falhas, mas nenhuma delas tem a extensão e a dimensão suficiente para gerar o tsunami e o sismo, digamos assim, que ocorreu em 1755. E, portanto, há pouco, quando o professor Francisco falava de falhas conjugadas, é uma das possibilidades. Outra das possibilidades é que estamos no início de um processo de subducção e, portanto, estamos a transformar, digamos assim, o contacto entre estas placas que eu referi há uns segundos, na zona, precisamente, entre os Açores e Gibraltar. Isto gera alguma incerteza, mas também salienta a importância do tsunami, porque através dos tempos de chegada, através dos depósitos, vai-nos ser possível apontar. Se eu tiver aqui a minha mão, e deixem-me tentar fazer novamente com o celular. Se eu tiver o celular, eu tenho um ponto aqui, outro ponto aqui, outro ponto aqui, e, portanto, foi daqui que partiu o sismo, e ele vai demorar diferentes minutos a chegar. Eu depois consigo fazer uma regressão e apontar para a zona onde seria possível ter ocorrido o evento para chegar naqueles intervalos de tempo e que isso aconteça de forma correta. E, portanto, como o sismo aconteceu e o registro que fica é muito reduzido na geologia, a importância dos tsunamis é fundamental para nós chegarmos a este major breakthrough, que será onde é que foi a zona epicentral, especificamente a zona epicentral do sismo de 1755, que tem uma consequência na filosofia, na história, até, digamos, sendo, na minha opinião pessoal, algo que contribuiu decisivamente para a independência do Brasil, passado alguns anos, por causa dos impostos que foram aumentados, por uma série de questões que são levantadas. Portanto, estamos a falar de um evento crucial do ponto de vista religioso, filosófico, arquitetónico, para a geografia, para o nascimento do Brasil, e para o qual nós precisamos destes dados dos tsunamis para conseguir fazer essa regressão. Em inglês é back ray tracing, e portanto partimos de um ponto, sabemos as horas de chegada e depois tentamos fazer um casamento para conseguir chegar a uma zona. E portanto isto demonstra bem a importância até de estudar estes casos de estudo tão longe da fonte, e daí a importância não só por o país continente que é o Brasil e por ser bom trabalhar com o colega e amigo Francisco, principalmente no Nordeste, no litoral do Nordeste, mas também pela importância científica que eu tentei explicar agora. E o Pedro dando spoiler da próxima apresentação, né? Falando sobre os impactos, mas isso é bom que aguça a curiosidade do pessoal, Pedro. Assim, eu queria só falar mais duas coisas. Primeiro sobre, assim, tentando valorizar um pouco o trabalho que a gente teve, né? Quando esse registro está dentro de areias, essa análise fica um pouco mais complicada, porque você está comparando areia com areia, então a gente tem que encontrar as nuances entre essas areias para determinar a camada. Quando você tem um sedimento mais fino, né, um lodo, um sedimento contrastante, às vezes mais escuro, uma areia e, novamente, esse sedimento mais fino, essa identificação fica um pouco mais facilitada.
né? E o outro ponto que eu queria chamar a atenção, é a questão da cooperação, né? Eu não conhecia o Pedro, não conhecia a Mariana, não conhecia o Rashid, que é um outro geofísico que ajudou. Eu não sei se eu tivesse esbarrado naquela reunião com outro grupo de geólogos e geofísicos expert em tsunamis, eu teria tido a mesma progressão que a gente conseguiu, né? Acho que foi uma sorte do destino, né? Conhecer o Pedro, conhecer a Mariana, conhecer o Rashid, né? Pessoas que estavam assim, de peito aberto para ajudar, né, essa evolução. Eu imagino o sufoco que o Pedro deve ter passado me aturando durante meses e meses para tentar entender essas coisas, né? Um neófito, um cara cai do nada para entender o que é a ciência tsunâmica. Então, Pedro, muito obrigado aí pela parceria. Da minha parte é isso, Xisto. Se quiser abrir as perguntas. Sim, eu tenho algumas considerações a fazer, mas, bom, eu só tenho a parabenizar, né? Como eu falei para vocês, eu acompanhei o texto de você, um dos textos, né? Tem vários, mas um pelo menos, e eu vi que quando a pesquisa ela é pautada no profissionalismo, no compromisso mútuo, com respeito entre os pesquisadores, só quem tem que ganhar é a sociedade, a história, enfim, né? Eu queria conversar um pouco a respeito do seguinte, bom, você bem contextualizou, né, que a possibilidade de se formar tsunamis no contexto do Oceano do Pacífico, ela é bem maior, por conta da natureza mesmo geológica, né, você tem ali várias placas tectônicas ali que elas seguem sentidos opostos, provocando ali a liberação de energia, enquanto no Atlântico nós temos aí uma certa estabilidade, vamos assim dizer, né? A gente tem uma cadeia mesoceânica, a gente está observando aí sismos de acima de 5 pontos nas Ilhas Sanduíche, por exemplo, no extremo sul, perto da Antártida, mas mesmo assim, a estrutura geológica ela não favorece muito, né? No entanto, fica o receio, fica sempre o medinho, né, que se chama, porque, pelo menos quando eu me lembro das minhas aulas de geologia, viu, professor Francisco, se eu estiver falando besteira agora, pode me corrigir online, não tem problema não, o pessoal sabe aqui que eu sou do princípio de que quando eu estou errado, pode me retificar, não tem problema não. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, essa cadeia mesoceânica, tudo bem, você tem duas placas se afastando, mas existe ali também uma série de regiões fraturadas, de fraturas transversais e tal. Aí a minha primeira pergunta é, esse aumento constante dos sismos, principalmente pegando aí aquela região das Ilhas Sanduíche, mais ao extremo sul, ali perto da Antártida, pode ser um fator que possa gerar. Uma outra questão com relação a La Palma, risco La Palma, né? O ano passado, eu acredito que vocês devem ter acompanhado, bom, pelo menos aqui no Brasil foi um terror, viu? As pessoas que estavam aqui eram, só para ter uma ideia, chegou em apenas um dos dias aqui, chegamos a ter online mais de 1.400 pessoas. Pessoas, sabe? E aí, vai ter mesmo? Porque no YouTube se difundia que, na verdade, aí ele estava se partindo ao meio, que ia ocorrer, enfim, morte em todo o litoral e tal. E aí coincidiu com uma anomalia que houve climática, que aumentou o espelho d'água no litoral, quer dizer, uma ressaca mais forte, né? E aí as pessoas elas ficaram meio que ansiosas, e aí foi por isso que foi criado o canal. Mas a minha pergunta é, existe fundamento para que a gente possa levar em consideração que há pelo menos algum tipo de fator de risco de que a erupção do Combrivier ou do vulcão ali na Palma, decorrente da estrutura, e aí eu estou pontuando com base em uma tese, né, que mostrava ali que existe uma região de ductos internos ali na estrutura que poderia levar ao deslizamento, né? Uma outra coisa que também chega aqui, quando a gente vem falar sobre tsunami, vem sempre a imagem cinematográfica norte-americana, né? Aquela onda gigantesca que vai cobrir os prédios e tal. E eu tentando falar aqui para os colegas que participam de que, na verdade, isso, bom, é possível, de uma forma mais real, de ocorrer naquela região da Indonésia, onde você tem esse contato mais instável, né, lá da estrutura, mas no nosso caso aqui, nós temos, e aí vocês mostram isso na pesquisa de vocês, que as ondas elas não são, quer dizer, não existe ondas tão altas, né, ou um aumento tão intensivo do espelho d'água,
ficou aí na faixa de 2 metros até, mas, salvo engano, traz muita energia, né? E, naturalmente, essa energia, considerando que o litoral é repleto de estuários e áreas de planície, portanto, diferente de 1755, hoje nós temos um litoral totalmente ocupado. A pergunta é, numa eventual condição dessa, vocês acham que hoje o Brasil estaria preparado para um caso de emergência? Tem uma outra questão, decorrente da questão da falha, mas vou deixar para um outro momento, que eu gostaria de compartilhar a pergunta da Cristiane Julianelli. Qual a chance da erupção vulcânica entre o Brasil e a África causar um tsunami, que tem a ver com essa pergunta aqui? Eu acho que a gente fica por aqui, depois eu posso botar mais, tá certo? Eu falei muito rápido, professor Pedro, não sei se o senhor conseguiu acompanhar, mas... Nós aqui, vocês têm mais dificuldade em entender-me do que eu entender vocês. Portanto, é tranquilo, é tranquilo. Pronto. Eu posso adiantar alguma coisa e depois a palavra passava ao professor Francisco. Vou começar com a parte mais técnica, depois relativamente se o Brasil está preparado ou não, vou deixar o colega Francisco Tourado falar mais. Relativamente à questão do Cumbre Vieja, é o seguinte. Nos anos 2000, há um trabalho realizado por Ward e Simon Day, na altura no UCL, University College of London, onde eles calculam que, caso ocorra um deslizamento total e um colapso total do aparelho vulcânico de La Manga, de Cumbre Vieja, e então nós teremos um mega tsunami. Era um tsunami que levou, inclusivamente, esse exercício, esse artigo, a que algumas seguradoras na Flórida, nos Estados Unidos, aumentassem os seguros das casas que se encontravam junto ao litoral. Previa que em 15 minutos o sul da costa portuguesa fosse atingido, que em 6 horas a costa da Flórida fosse atingida, o sul de Portugal seria completamente arrasado. Obviamente, nesse cenário catastrófico em que tudo colapsa de uma vez, e ao mesmo tempo, e essa é a grande questão, nesse cenário era altamente provável que ondas chegassem à costa brasileira. No entanto, tipicamente o que acontece quando temos estes colapsos é que eles não ocorrem não é toda aquela massa, milhões de metros cúbicos, eles não colapsam no T0, no instante zero. Tem um colapso no momento e depois a seguir tem um colapso. E, portanto, isso obviamente vai diminuir a altura das ondas que são geradas. Podemos ter situações excepcionais, como vimos este fim de semana, ou agora nos últimos dias em Tonga, em que realmente dá-se uma explosão catastrófica do edifício e isso pode gerar algumas ondas. O que eu diria é que esse trabalho de 2000, exatamente publicado no ano 2000, foi depois muito criticado e, digamos, foram reanalisados e recalculados os valores. E, portanto, as ondas não serão da dimensão que está proposta nesse trabalho. Eventualmente podem chegar à costa brasileira, mas eu diria que será em alturas, e acima de tudo eu saliento que é a questão do comprimento de onda, que é a diferença, que eu diria que o estrago que serão capazes de provocar não será catastrófico. Okay? Portanto, não temos um cenário dantesco nessa questão, mas podemos ter ondas de tsunami a chegar ao Brasil sem problema. O mesmo se pode dizer na zona da Antártida, onde existem estruturas tectónicas, neste caso estruturas tectónicas, que são capazes de gerar sismos e de sismos que conseguem chegar à zona sul do Brasil, eventualmente Rio Grande do Sul, Santa Catarina, novamente com alturas de onda provavelmente semelhantes à que nós falámos há pouco para 1755. É evidente que é difícil estar a prever alturas de onda específicas, mas que alguma agitação chegaria, isso é perfeitamente possível. O mesmo se pode dizer das ilhas de Cabo Verde, embora já tenham ocorrido
alguns eventos, mas estamos a falar de eventos que ocorreram há cerca de 80 mil anos, os últimos com o colapso da Ilha do Fogo em Cabo Verde, e que são capazes de gerar, e aparentemente naquela zona geraram inundações a alturas superior a 200 metros. Mas aí é preciso ter uma noção. Uma coisa é eu ter uma onda entrar numa zona rasa, e portanto tenho o comprimento de onda, a onda passa e inunda totalmente. Outra coisa é se eu tiver uma arriba. E o que acontece é, como eu tenho um comprimento de onda muito grande, a água chega e ela depois começa a subir. E, portanto, não é o impacto da onda, é apenas a água que sobe, como você, no banheiro, também consegue ver se encher no duche, a água vai subindo à medida que vai acumulando água. E, portanto, dependendo do tipo de costa, isso tem efeitos diferentes. Se tiver uma costa rasa, a água atravessa facilmente. Se tiver uma costa mais inclinada, o tipo de impacto é outro. E o mesmo se diz relativamente aos estuários. Se eu estiver um estuário que é completamente aberto, e portanto que eu tenho duas margens abertas, é uma coisa. Se eu tiver arribas, isto é o mesmo que se você tentar, com a mangueira com que lava o carro, tentar fazer. Se tiver uma zona mais apertada, é evidente que a altura vai aumentar. Se tiver um estuário mais raso, ele vai inundando. Se estiver apertado, esta altura aqui onde a água está a fluir vai aumentando. E, portanto, em termos dessas zonas de potencial geração de tsunamis que afetem a costa do Brasil, sim, é possível. Serão sempre eventos raros e serão sempre eventos que eu anteciparia que serão da ordem de grandeza do tsunami que nós falámos há pouco, de 1755. Há a hipótese da subducção, posso tentar depois explicar, sim. Então, vamos lá. O professor Xisto perguntou sobre a cadeia mesocênica. Apesar de existirem vários tremores ali, o tipo de movimento entre os blocos ele é transcorrente, então ele não gera um movimento de massa de água, então não vai gerar esse tipo de o tsunami, né? A questão hoje no litoral brasileiro eu vejo como as fontes principais com maior potencial o Caribe, e aí uma diferença entre nós e portugueses, né? Vocês devem ter ouvido várias vezes o Pedro falando Caraíbas, né? Eu levei até um tempo para me acostumar, né? Eles chamam Caraíbas, a gente chama o Caribe, né? E a placa de Escócia ao sul, são duas áreas potenciais que a gente está estudando e fazendo algumas modelagens. Quanto à Ilha La Palma, de uma forma menos educada e polida que o Pedro, né? Só queria evidenciar o seguinte: o que ele quis dizer é que os números que foram utilizados para a simulação foram exagerados. Ao invés de falar de medidas mais palatáveis, como 5 quilômetros, acho que 5 mil quilômetros cúbicos de material que deslizaria, ele falou de 500 mil quilômetros cúbicos. A ordem de grandeza era, tipo assim, 100 vezes mais massa material deslizando. E a própria velocidade desse fenômeno, eles colocaram como fosse mais do que uma queda livre. Salvo engano, eles simularam com uma velocidade máxima de 400 km por hora essa massa entrando na água, que nem sempre é verdade, como o Pedro acabou de frisar, porque esse movimento é um movimento contínuo. Pode ter um deslizamento nessa velocidade. A gente vê, você está no YouTube e pede deslizamentos, escorregamentos na floresta. Tem um clássico muito, muito interessante, que é uma massa de terra, de solo com árvores entrando num lago, provavelmente no Alasca. Uma velocidade absurda, né? Mas a gente está falando de volumes bem menores, né? Não seria isso. Então, La Palma, a gente chegou até a fazer uma simulação, né? Numa simulação de escala global, com uma resolução batimétrica muito baixa, né? Na escala de 2, 3 quilômetros, se falava se calculou uma variação de centímetros da superfície da água. Então, o impacto chegando aqui não seria tão grande, né? A questão de estar ou não preparado para isso. Eu acho que a maioria de nós aqui que estão na live são brasileiros, a gente não consegue estar preparado por coisa mais simples
né? Coisas que todo ano acontecem, né? Pedro, quando eu fiz o meu mestrado, que foi sobre movimentos de massa, deslizamentos, eu peguei os 10 anos anteriores. Isso foi 2010. Não, desculpa, 2006. Então, de 96 a 2005, o número médio de mortes por deslizamento no Rio de Janeiro foram 17 pessoas. Todo ano chovia, escorregava e a média dava 17 mortes. Se a gente não consegue se preparar para uma coisa que todo verão acontece, imagina para um tsunami que pode acontecer a cada 250, 300 anos, que a maioria das pessoas nem dá atenção para esse processo perigoso. Então, eu definitivamente digo que não existe preparação nenhuma para a questão dos desastres naturais relacionados à costa. Se erosão marinha a gente não dá atenção, como, por exemplo, aconteceu no ano passado, blocos que caíram ali na Praia da Pipa, Praia do Pipa, no Rio Grande do Norte, naquelas falésias. Eu não sei se você soube, Pedro, uns blocos caíram, uma família, um homem, uma mulher e um bebê, salvo engano, de 7 meses, sol do Nordeste, que você já conhece, né? Viram uma sombra, foram para debaixo daquela sombra, embaixo de um cliff, né? De uma falésia. Um bloco caiu, matou a família. Ou seja, se coisas que estão mais próximas do dia a dia a gente não está preparado, né, relacionados aos desastres naturais no litoral, imagina um tsunami, que é uma coisa que vai ocorrer com uma frequência muito menor. Porém, não podemos esquecer o seguinte, um cliff desse que cai, né, uma falésia dessa que cai, mata 3 pessoas, se tiver mais gente, como ocorreu lá em Capitólio, vão matar 10 pessoas. Um tsunami, mesmo nessa intensidade que chegou aqui ao Brasil, né, uma onda chegando com 1,5 metro, 2 metros no nosso litoral, nos dias de hoje, o impacto seria muito, muito, muito maior. Né? Então, apesar do o volume potencial a ser atingido, né, as perdas e danos potenciais muito maiores, na escala de gerar um problema no nosso PIB, né, na nossa infraestrutura, porque eu estou falando numa infraestrutura no nosso litoral que contempla 2 usinas nucleares e uma em construção, 2 ativas e uma em construção, um estaleiro nuclear, né, usinas, toda a infraestrutura de portos, toda a infraestrutura do petróleo, cidades gigantescas como Rio de Janeiro, Santos, Salvador, e a maioria das capitais do Nordeste, né? Então, o potencial de perdas e danos é gigantesco, é bilionário, quiçá trilionário, né? Só que com uma recorrência muito baixa, e aí muitas vezes não se dá atenção para isso. Então, só resumindo, né, terminei falando um pouquinho demais, não estamos preparados, apesar de saber que existe esse potencial. Muito bem. Eu fiz essa pergunta, Francisco, porque na semana que vem nós receberemos a Silvia Chacon Barrantes. Vocês conhecem? Silvia Chacon Barrantes. Ela é coordenadora do Programa de Sistema Nacional de Monitoramento de Tsunami e presidente do Sistema de Alerta de Tsunamis. Mas aonde? Oi? Do da Caribe. onde? Do Caribe. Ah, tá. Aqui, a presidenta do Sistema de Alerta de Tsunamis e outras ameaças costeiras do Caribe e regiões adjacentes, ICG. Ok? Aí, eu fui olhar, para fazer o convite para ela, eu fui olhar primeiro se nós temos brasileiros, né, no quadro, para poder convidar os brasileiros, porque facilita por muitos motivos. E eu não identifiquei. E aí já vai ser uma das coisas que eu vou estar pontuando. Antecipadamente eu já os convido, caso queiram participar, vai ser na próxima semana, na quinta-feira, a gente vai estar recepcionando ela. Muito num sentido, sabe, professor Francisco, de repente, nós temos, por exemplo, profissionais como vocês, vinculados a um programa desse, que é um programa que já é um programa global. Pelo que eu entendi, ele existe representação regionalizada, ela representa aí aquela região do Caribe, né? E que há necessidade, pelo que a gente observa em termos de eventos, que eles estão cada vez, salvo engano, salvo um juiz equivocado da minha parte,
mas parece que estão cada vez mais em evidência, porque a gente também tem desenvolvido tecnologia que tem possibilidade de identificar isso. Agora, recente mesmo, o grupo que foi criado lá no programa para monitoramento de desastres, em parceria Portugal e Espanha, eles estavam colocando, pelo documento que eu li, eles estavam pondo uma espécie de sensor, né, para identificar os constantes tremores que estavam ocorrendo naquela região do Açores, enfim. E aí eu pego o gancho para a minha fala, da segunda parte da pergunta, quando fala da origem, né, de que teve aquela tsunami em 1755. Bom, se tem uma referência de que existe, de fato, uma zona de subducção sendo formada ali, que vai levar um tempo geológico para ser constituída, mas como um processo da Terra ele é dinâmico, a qualquer instante poderia ser reproduzido um outro grande terremoto, né? Não naquela mesma falha de origem, porque existe um intervalo cíclico para a ocorrência de um outro grande tremor, ele tem que acumular energia para, enfim, né, mas que, como não se sabe a origem, a qualquer momento poderíamos ter. Né? Então, a minha questão, professor, e aí mais o professor Pedro, é nessa linha. Se o senhor tem alguma informação nesse sentido, porque o que a gente acompanha é base em relatório, um ou outro relatório que eu vou adquirir na internet, né? Mas existe esse receio, porque eu tenho observado um monitoramento mais intensivo na região do Estreito de Gibraltar, naquela região que pega ali a falha da Ferradura porque são 3 frentes de contato ali, né? Tem do Açores, uma mais próxima ao Estreito e uma mais ao norte. Enfim, aí se eu pudesse falar um pouco a respeito disso, tem uma pergunta aqui também da Maria Célia Siqueira. Olha, eu tô ficando, a idade está chegando, eu não estou vendo aqui. É Maria Célia Siqueira Arantes. O que desencadeou esse sismo foram as placas, né? Vocês já pontuaram um pouco a respeito disso, mas se quiser reforçar. E uma última aqui, essa aqui. A pessoa chegou agora, Carla, e diz: será que por causa desse sismo temos a probabilidade do tsunami? Então ela está com receio justamente dessa hipótese, né, de ser criado um outro grande tremor de terra, enfim. Eu respondo já a essa questão, ia só comentar algo sobre a questão dos sistemas de alerta. Os sistemas de alerta têm um preço muitíssimo elevado e, portanto, não é fácil a manutenção desses sistemas de alerta. No caso do Atlântico, houve uma cooperação entre diferentes países para tentar manter esses sistemas de alerta. França, Portugal, o Reino Unido, Noruega, Espanha, no Mediterrâneo também. E, portanto, há pouco tínhamos falado da professora Mariana Batista e ela é uma das pessoas que liderou essa tarefa da tentativa de implementação de um sistema de alerta para tsunamis no Atlântico e no Mediterrâneo. No entanto, é algo que está, digamos, em funcionamento, mas que tem um custo elevadíssimo e que, portanto, foi algo que demorou muito tempo a arrancar, digamos assim, a ser implementado no terreno, devido precisamente aos custos. No entanto, existem alternativas que têm sido desenvolvidas, que portanto, tendo algum conhecimento dos locais onde ocorrem os sismos ou os colapsos, ou seja de edifícios vulcânicos, seja os deslizamentos submarinos, depois aplicar modelos e, através desses modelos, antecipar o que vai acontecer na costa passado algum tempo. No caso do Brasil, eu diria que, atendendo à distância a questão das principais fontes, se houver um evento desse e a costa brasileira for fortemente afetada, não será por falta de tempo para, pelo menos, evacuar grande parte da população que esteja na zona mais próxima da costa. No entanto, algum estragos que possa haver em infraestruturas, isso será difícil de contemplar. Mas na próxima semana vocês discutirão isso com maior detalhe. Relativamente à questão da parte tectónica na zona aqui do sudoeste da Península Ibérica, e em todo este contacto, há um geólogo famoso
que propôs há algum tempo os ciclos de Wilson. E os ciclos de Wilson são ciclos de 200 milhões de anos, aproximadamente, onde nós temos a formação de supercontinentes, etc. E isso leva a que processos que ocorrem naturalmente no nosso planeta, e o que leva a que, por exemplo, nós estamos a ter um choque entre o extremo da Rússia e o Alasca. A proximidade e todos os sismos que nós temos do Alasca têm a ver realmente com essa zona estar em aproximação e, portanto, está-se a unir. Pelo contrário, a zona entre, digamos, a costa leste dos Estados Unidos e a Europa está-se a afastar. E, portanto, estão a afastar-se enquanto os outros estão a unir. Esses processos são perfeitamente... aconteceram várias vezes ao longo da história do planeta. São de longo termo, estou a falar de 200 milhões de anos. No entanto, esses processos, antes de serem culminados num supercontinente, têm fases onde têm, então, essas tais zonas que podem ser o início da subducção. Em 1978, se não me engano, o professor António Ribeiro, um geólogo da Universidade de Lisboa, escreveu um livro chamado Soft Plate Tectonics. Portanto, era um livro que olhava para a tectónica de um ponto de vista, não nas placas, como Wegener propôs, umas placas semi-rígidas, chamemos-lhe assim, mas numa outra abordagem. Mais recentemente, voltou-se a esses estudos, chegou-se à conclusão, visto que é difícil, ainda hoje é difícil estabelecer como é que o sismo de 1755 ocorreu, chegou-se à conclusão que seria possível que houvesse uma estrutura em profundidade que seria a responsável por isso. E daí que se aponta que seja a subducção e que esteja lá em profundidade, já a iniciar-se esse processo, 60 km de profundidade, qualquer coisa do género, 30 a 60 km. E que nesta zona do sudoeste já se esteja nesse processo, mas que ele ainda, digamos, não chegou à superfície, não aflorou. E, portanto, nessa questão da tectónica é um pouco a situação atual. Eu só chamava a atenção, antes de finalizar, quando nós falamos de períodos de retorno, temos que ter em atenção que nós podemos dizer que o período de retorno são 3.000 anos. Isso não quer dizer que não aconteça amanhã. E, portanto, temos que ter a noção que isto não é um relógio suíço, é a natureza. E, portanto, os 3.000 anos não é exatamente assim. Eu estou a referir os 3.000 anos porque, apesar de alguns outros tsunamis que aconteceram, os tsunamis que se destacam com maior importância na zona de Portugal têm, à partida, um período de retorno que andará nessa ordem de grandeza. Ou seja, tivemos grandes eventos há cerca de 3.000 anos, mesmo há a possibilidade de um ou outro evento ainda no período romano, embora seja discutido abertamente por muita gente, e depois temos 1755. Houve outros tsunamis que aconteceram na costa portuguesa, em 1531, um tsunami fortíssimo destruiu o arquivo histórico importante, mas cuja falha foi dentro do estuário do Tejo, próximo a Lisboa. E, portanto, não é uma falha com capacidade de gerar um tsunami transatlântico. Temos um tsunami em 1722 em Tavira, no sul de Portugal, novamente, não é numa estrutura capaz de gerar um tsunami transatlântico. E, portanto, eu apontava, nesse sentido, do ponto de vista tectónico nesta zona, esse período de retorno. Mas, claro, para o Brasil temos que olhar para a zona do Caribe, como o Francisco dizia há pouco, para a zona da Antártida e, obviamente, também para o risco que haja de colapsos de edifícios vulcânicos ou até de deslizamentos. É perfeitamente possível que, ao longo da plataforma brasileira, que até tem bastantes dados geofísicos, existam locais com potencial de gerar deslizamentos. E eu só vou dar um exemplo para terminar. Quando na minha pequena apresentação inicial eu falei de um tsunami que ocorreu nas costas da Escócia e da Noruega há cerca de 8.200 anos. O ângulo é o ângulo de um campo de futebol, portanto é 1 grau, o ângulo desse deslizamento. A massa que deslizou é que é gigantesca e gerou ondas provavelmente entre 20 a 25 metros, esse tsunami. E isso dos deslizamentos será mais difícil.
de monitorar, mas aí o Francisco, se calhar, pode dar mais informação. Não, Pedro, também tem aquele da costa leste americana, lá do norte, que agora Grand Banks, 1929, sim, que é 1929. um outro exemplo importante desses tsunamis gerados por movimento de massa, né? Eu acho que não tem proporção para isso, mas a Ilha de Trindade, aqui na nossa costa, se vocês olharem a Ilha de Trindade, ela é comprida na parte sul, você vai ver uma estrutura que é como se fosse uma lua, né, uma meia-lua. Na verdade, aquilo era um edifício vulcânico que um pedaço dele ou foi erodido ou entrou em colapso. Não sei dizer agora para vocês. Mas existem vários outros exemplos de estruturas que têm um certo potencial, né? Então, são coisas que não têm uma alta frequência, né? Porém, se acontecer, a intensidade geralmente é tão alta que vai gerar um prejuízo muito grande. Por exemplo, se for uma área muito distante, como por exemplo lá o sul de Portugal, vão levar 8 horas para chegar novamente essa onda aqui. A gente conseguiria, de alguma forma ou de outra, retirar a maioria da população. Só que tem toda uma infraestrutura que vai estar ali que a gente não consegue remover, né? Você não tem como tirar a usina de Angra dos Reis, as 2 usinas dali, né? E eu vejo que hoje ela não estaria preparada para isso. Não dizendo que ali tem uma área que tem esse potencial, mas se você for mais para o norte, como por exemplo, Pedro, você deve lembrar, ali na costa do Sauípe, a gente via assim, uma área alta para a esquerda, o porto de Sauípe, né? Um porto muito, se diz, com uma atividade muito grande. E, como qualquer porto, está à beira-mar. Como é que você vai conseguir tirar container, tirar todo o material que está ali? Então, a gente pode salvar vidas, mas a infraestrutura... E Francisco, eu até, como falou no Grand Banks, um dos aspectos do Grand Banks foi a destruição dos cabos submarinos que permitiam a comunicação entre a Europa e os Estados Unidos. E que repetiram em Tonga, né? E durante vários, eu creio que foram vários meses que ficou sem comunicação direta. Portanto, eu vi uma chamada agora, hoje mesmo, na internet, falando sobre a fragilidade da infraestrutura de cabos submarinos. Tonga, houve um rompimento de alguns cabos, mas hoje, como a internet não é um cabo só, né? É uma rede de cabos que, quando você fala, você perde um pouco a transmissão, mas acho que Tonga teve seu volume de dados transmitido impactados pelo rompimento de cabos. Muito bem. Com relação a essa questão, veja bem, trabalhando ainda um pouco essa questão da importância da gente, embora não estarmos numa região de risco propriamente dito, mas considerando o perfil que nós temos enquanto brasileiros de não sermos tão organizados para ações, né? Você pega, por exemplo, uma emergência dessa no Japão, basta um sinal, todo mundo segue, todo mundo sabe o que fazer, e etc. e tal. Enquanto aqui nós realmente... Se calhar o melhor exemplo não é assim tão longe do Brasil, é o Chile. O Chile, né? Pois é. Então eu acredito que não há dificuldade nenhuma em você antecipar riscos, né? Acho que não termos pesquisadores, termos incentivos à pesquisa, por exemplo, uma pesquisa como essa de vocês, era uma pesquisa que merecia o financiamento CNPq e etc., porque só traria benefícios em uma eventualidade. A ciência nessa linha é um tipo de conhecimento que a gente desenvolve esperando que não ocorra, mas se ocorrer, a gente já desenvolveu, né? Enfim, mas eu queria pontuar, antes de ter mais 4 intervenções, com relação à questão, quando a gente fala também da tsunami, a gente esquece os desdobramentos ou de um terremoto desse submarino, os desdobramentos, né? No caso, Portugal foi atingido não apenas por um grande terremoto, mas pelo tsunami e também pelo fogo, né? Foi a estrutura completamente das casas dizimada, etc. Então, isso comportaria aí, mas também um certo cuidado. Eu tenho aqui a Dulcineia, como se daria o impacto de um tsunami na falha de San Andreas e vice-versa? Quer dizer,
se a falha de San Andrés poderia provocar. Eu acredito que ela esteja se referindo mais ali à região do Golfo do México, né? Onde estão ocorrendo vários terremotos constantemente, e também no sul da Califórnia existe essa preocupação, naquela região sul da Califórnia. O sul da Califórnia, e aliás toda a costa oeste dos Estados Unidos tem várias falhas e tem um registro até bastante extenso de tsunamis e tsunamis de alguma importância. Portanto, aliás, quando eu referi os primeiros trabalhos que foram feitos sobre depósitos de tsunami, em 1987, Brian Atwater, exatamente próximo de Seattle, no Puget Sound, foi onde são descritos os primeiros depósitos, e depois na Europa, Alastair Dawson, na Escócia, em 1988. Mas são os primeiros, e portanto, nesses da costa oeste dos Estados Unidos, há vários. Relativamente ao Golfo do México, há inúmeros tsunamis e que têm um impacto transcaribe, digamos assim. Certo. Então, Pedro, aí você me corrige se eu estiver errado. Assim, o grande problema da costa oeste americana não é nem tanto ali a falha de San Andrés. Na verdade, ele vai atuar no Golfo do México. O grande problema da costa oeste americana são o Japão, obviamente, mas a Anchorage, aquela falha que tem, que acompanha o norte do Canadá e o norte do Alasca. Ali geram-se tsunamis que atingem a costa oeste. Bastante. Existe uma história bem interessante, Pedro. Pode falar, depois eu conto. Pode falar. Não, força. Existe uma história, um livro, que eu até comprei esse livro, o Tsunami Órfão. Já viu esse livro? É a história de um tsunami que não se sabia a história. Encontraram um depósito de tsunami dentro de... como é o nome daquele estado acima da Califórnia? É Oregon. Deve ser Oregon. Não, Oregon. Eu acho que Washington. Washington, mas ainda tem... Washington. Washington. Eles encontraram os sedimentos de um tsunami e eles não sabiam qual era a origem dele. Na verdade, eles descobriram que era um que tinha acontecido no Japão há não sei quanto tempo atrás. Então, os tsunamis, a ciência do tsunami, tem muitas historinhas assim, bem interessantes, né? Sim. Eu se calhar ia só responder esta questão da Dulcinea, porque é uma questão muito interessante. Se me permitirem. Sim, por favor. E, portanto, quando ocorreu o tsunami do Japão, em 2011, na zona este da Rússia, foi ordenada à frota naval exatamente ir para alto mar. Porque as ondas de tsunami, um dos grandes problemas dos sistemas de detecção precoce, os warning systems, é que as ondas de tsunami são praticamente imperceptíveis em alto mar. Elas viajam a grande velocidade e, portanto, só quando chegam à costa é que elas abrandam um bocadinho a velocidade dos tais 900 km/h para velocidades muito mais baixas e começam a ganhar em altura. E das coisas que se deve fazer quando temos um tsunami, se estivermos no mar, é ir o mais para o alto mar possível, porque aí não se vai sentir de forma significativa. O pior que se pode fazer é estar junto à costa. E, portanto, ou se estiver no mar e se estiver a pouca profundidade, é ir para o mais profundo possível. Se estiver na costa, o mais seguro que tem a fazer é ir para a maior altitude possível para que se consiga deslocar. Professores, com relação à questão da extensão da plataforma continental, ela influencia em que sentido? Maior extensão, menor prejuízo ou o contrário? Maior extensão, menor prejuízo, em princípio sim. Sim, né? Certo. Em princípio sim, por causa... Isso depois... Temos que ver que há efeitos locais. A batimetria é que vai controlar a forma como as ondas se vão comportar. Mas há obviamente efeitos condicionados pela extensão da plataforma, sem dúvida nenhuma. Quanto mais, por exemplo, se ela for muito curta, vamos ter um grande declive e, portanto, o impacto das ondas será maior. Se ela for mais extensa, o declive é menor e, portanto, há mais tempo para as ondas, irem perdendo energia. No caso do Brasil, então, o litoral nordestino seria de maior risco do que o litoral do sudeste do Brasil, né? Que é a extensão diria, do pouco que eu conheço, diria que sim. Certo. Depende também do trecho, né? Tem alguns trechos que a plataforma é maior, são menores, mas de uma maneira geral é isso. Certo.
Isso eu trouxe para a pergunta do professor X. Né? Se você olhar, tem trechos da plataforma nordestina que ela não é constante, que nem aqui no Sudeste. Professores, a questão... Bom, vocês analisaram, claro, as formações de testemunha da ocorrência do tsunami aqui no Brasil, mas, como vocês bem falaram, para se saber a origem, eu deduzo, né, não sei se eu vou estar me equivocando, mas os depósitos resultantes ali no litoral, né, da Península Ibérica, ou ali na África, enfim, vocês chegaram a pesquisar ali, porque essa pergunta? Porque eu estava lendo um livro a respeito do tsunami da Indonésia, que ocorreu, né, que eles encontraram, foi até do provocado pelo Krakatoa, que eles provocaram, resultou ali em um coral colocado a uns 20 metros distante da costa, quer dizer, uma formação monstruosa, né? Quer dizer, dá para deduzir a energia da onda. Então, se vocês puderem falar a respeito, se fizeram também nessa comparação nessas áreas. Tem uma pergunta aqui da Adria, falando o seguinte: boa noite, professor Pedro, professor Francisco, e boa noite, Adria, seja bem-vinda. Com nossos deltas nascendo como novos deltas nascendo com La Palma e outros tantos vulcões, seria eles também responsáveis pelos níveis do mar subir? Deixo aí a palavra para... Eu posso começar por responder a essa pergunta. É assim, o nível médio do mar está a subir essencialmente por questões térmicas e, portanto, o volume da água dos oceanos aumenta porque a temperatura da água dos oceanos está a aumentar. E portanto, tem muito a ver com essa questão, mais do que, digamos, no universo da dimensão que os oceanos têm, os aumentos, digamos, de área que está a ser ganha pelos vulcões não contribui significativamente para o aumento do nível do mar. E, portanto, eu diria que nessa questão em concreto não está diretamente relacionado. A subida do nível do mar, nós já tivemos o nível do mar, por exemplo, no Eniano, há cerca de 110, 120 mil anos, tivemos o nível do mar na zona de Portugal, por exemplo, 6 metros acima do atual. E, portanto, dentro da história da Terra, há vários ciclos com o nível do mar. Aqui no Nordeste nós temos, né, professor Francisco, os depósitos sedimentares ali do mar epicontinental, pegando a Apodi, você vai encontrar aqui no sertão paraibano, você vai encontrar ali resquícios de... Sim. Portanto, são processos... Só tem que ter cuidado, era uma coisa que eu ia falar. Existem, assim, a mudança do nível médio dos mares e a mudança da posição relativa. Por exemplo, tem áreas que podem estar sofrendo subsidência, ou seja, em relação a qualquer lugar, ao resto do mundo, ali a Terra está afundando, em outros lugares ele está subindo. Né? Como a gente estava falando um pouco antes da transmissão, esse trecho nordeste brasileiro é uma área que está tectonicamente ativa. Então, pode ter sofrido algum tipo de rebaixamento da crosta ou elevação da crosta. Tá? Então, não é só o nível do mar mudar, como também a posição da crosta terrestre mudar. Vai, Pedro. Não, eu ia falar um pouco disso, é verdade. Na questão da isostasia, você tem zonas que estão ainda com uma massa de gelo em cima, à medida que a massa de gelo vai derretendo, a Terra vai subindo e, portanto, o nível do mar, mesmo que esteja a subir, naquele caso concreto, não é afetado. Agora, eu diria que, no geral, portanto, o que nós temos das subidas de nível do mar tem essencialmente a ver com o aumento de volume, por causa do aumento da temperatura, e isso é um processo cíclico na história do planeta e, portanto, já ocorreu antecipadamente. Eu agora vi esta pergunta e, portanto, posso responder sobre esta questão do período de retorno. Obviamente, nós temos um sistema aberto, portanto, estamos aqui geógrafos e geólogos e, portanto, trabalhamos em ciências naturais. Se trabalhássemos em ciências exatas, então diríamos tudo com uma precisão absoluta.
Neste caso concreto, o que nós fazemos é utilizamos o arquivo que nós temos. E o que nós olhamos, quando olhamos para uma sequência sedimentar, para nós é ler um livro. E os livros contam-nos uma história. E contam-nos, no caso, a história da área que nós estamos a estudar. E, portanto, a história fica lá. As páginas desses eventos estão lá nos sedimentos. Não é mais do que ler um livro que nós fazemos. E quando nós dizemos que eles ocorrem de X em X tempo, é porque olhamos para o livro e vimos que há ali várias páginas que assinalam esse evento. E é por isso que nós tentamos estabelecer o período de retorno com base nisso. Se o movimento de subducção tem velocidade constante, tem variações, sim. Tem variações de velocidade, sim. Professor Francisco, como é a questão da atividade do grupo de vocês? Se vocês pudessem falar um pouco sobre o grupo, né? Vocês têm parcerias com outras universidades? Como é essa atividade da atividade de vocês? Então, o CEPEDES é um centro de pesquisas e estudos sobre desastres. Ele é nucleado na Universidade do Estado do Rio, né? A maioria dos pesquisadores, alunos, são da Universidade do Estado do Rio, mas nós temos colegas de vários outros lugares. O Pedro Costa é um exemplo desse, né? Hoje ele na Universidade de Coimbra é um dos nossos maiores parceiros, mas temos colegas de outros lugares, como a própria CPRM, que é o Serviço Geológico do Estado do Brasil, nós temos colegas do Serviço Geológico do Estado do Rio de Janeiro, temos colegas da Universidade Federal do Paraná. Então, a ideia é a gente ter um local onde a gente possa discutir, ter um ambiente onde a gente possa trocar ideias, né? Por exemplo, eu entendo um pouco mais de movimento de massa, ou eu tenho um outro colega que trabalha mais com inundações. Então, são dois tipos de fenômenos que estão correlatos. Quando ele vai fazer um trabalho lá, ele geralmente me convida, porque onde você tem inundação, você tem um movimento de massa. Então, a ideia é essa. O que nos une, o que faz a ligação entre todos nós é a questão dos desastres, principalmente os desastres naturais, que é o nosso principal foco. Obviamente, aconteceu um desastre que a gente chama tecnológico, antropogênico. Sai um pouquinho da nossa esfera, né? Mas a gente tenta focar principalmente na questão dos desastres naturais. Por exemplo, sempre existe convite para trabalhar em outras regiões, né? Alguém está desenvolvendo um trabalho, sei lá, no Amazonas, por exemplo, atualmente. O pessoal queria conversar um pouco sobre a questão... E não é necessariamente a geologia, tá? Por exemplo, hoje tem um grupo da Universidade Federal do Amazonas que está trabalhando com modelo digital de terreno para a questão de inundação. Então, a gente está discutindo que tipo de modelo, que tipo de interpolação é melhor para fazer os modelos digitais de terreno, para fazer a modelagem de inundação, né? Então, a gente termina circundando várias áreas, né? E a ideia é essa, trocar informações, trocar ideia, não tem um chefe, não tem aquele grupo ali de pessoas interessadas em trabalhar sobre desastres. Perfeito. Gente, são 1h43. Eu vou fazer um combinado aqui com vocês, o seguinte, eu vou colocar mais umas duas questões aqui, aí a gente, na medida que vocês forem concluindo as questões, forem colaborando com as questões, aí eu gostaria de convidá-los às considerações finais, para a gente ir encerrando, porque o professor Pedro já, meia-noite aí já, professor, quase, né? 11 e alguma coisa, né? 11h45. 11h45, tá certo? E amanhã é dia de aula, né? Amanhã é dia de trabalho. Tem só mais duas aqui, ó. Depois do Tonga, o mar aqui na Ilha da Madeira mudou. Ondas muito altas e sempre bravo. Será que tem a ver com o que sucedeu com o vulcão Tonga? Aí uma outra referência, essa primeira pode ser para o professor Pedro, essa segunda aqui para o professor Francisco, sobre a tragédia lá no Capitólio. Só não foi maior porque o tempo estava chuvoso, são centenas de barcos de turismo, né, sem qualquer fiscalização e tal. Bom, então eu queria, antes de eu concluir, né, passar a palavra para vocês, para responder e fazer essas considerações finais. Tá bom? Eu faço a conclusão. Não, a pergunta que está feita tem toda a razão. Houve realmente medições da alteração do nível do mar, portanto,
quando nós temos tempestades, o que acontece é que temos uma baixa pressão atmosférica e temos a coluna d'água. E a baixa pressão atmosférica é como se sugasse um pouco o mar. E então temos uma sobreelevação do nível do mar. E o que aconteceu quando ocorreu a erupção vulcânica, através da explosão, afetou um pouco, e aparentemente terá sido isso, ainda se está a estudar, afetou um pouco as pressões atmosféricas e levou a esse nível do mar que tivesse uma subida em diferentes locais, e nomeadamente foi medido quer na costa portuguesa do continente, quer na Madeira, quer nos Açores, com essas subidas. Isso foram subidas momentâneas. A questão da agitação do mar e das ondas estarem mais bravas tem a ver com as condições meteorológicas, em que, por exemplo, os Açores estiveram sob baixas pressões atmosféricas devido a temporais típicos desta altura do inverno, e, portanto, há essa subida do nível do mar que teve a ver com a explosão da erupção vulcânica, e que foi medido e que foi sentido, e há depois a agitação. Portanto, o facto do mar estar mais bravo tem apenas a ver com o inverno e estarmos com tempestades. Se me é permitido agora uma frase para concluir, é apenas tenho que reforçar esta ligação de país irmão e atlântica, que muito me agrada, e o trabalho que tenho realizado com o professor Francisco já se transformou num trabalho numa colaboração de amigos, e é com muito prazer que estou aqui a falar destes temas com o professor Xisto, que tive o prazer de conhecer hoje e que admiro o tipo de trabalho que faz na divulgação da ciência. Relativamente à questão dos tsunamis no Brasil, espero ter contribuído de alguma forma para esclarecer algumas dúvidas, e estarei obviamente disponível para ajudar no que for preciso. Muito obrigado a todos. Sou Francisco. Ok, então, falando de Capitólio, o que a gente sabe é que blocos sempre caem lá, blocos menores e numa outra frequência. Com certeza, se tivesse mais pessoas, o risco seria maior e as consequências teriam sido maiores. Eu acho que a palavra fundamental para a questão dos desastres no Brasil é uma cultura de RRD. O que é cultura de RRD? Cultura de redução de risco de desastres. Se a gente souber, né, o que significa o risco, se a gente entender esses processos, a gente vai diminuir esses problemas. Eu acho que o Brasil tem evoluído nos últimos anos. A gente deixou de apenas saber qual é a escalação da seleção brasileira. Hoje a gente sabe a escalação do Supremo Tribunal Federal. Se você perguntar aí, a maioria das pessoas vão saber aí, pelo menos 7, 8 ministros. Ou seja, a gente está evoluindo na nossa criticidade, né? A gente se crítica o que a gente faz. Se a gente começar a estudar, a entender melhor esses desastres, né? Não confundir o que é risco com perigo, não confundir... Chuva não mata ninguém. Quem mata são os processos perigosos que são deflagrados pela chuva. Quem mata é a inundação, quem mata é o movimento de massa. Né? Então, se a gente começar a entender esses processos, a gente vai diminuir os fatores que nos colocam em risco e que vão gerar as perdas e danos. E eu acho que um espaço como esse que você disponibiliza para a gente, professor X, é super importante. Né? Quanto mais a gente discutir de terminologia, quanto mais a gente discutir sobre o que são esses processos perigosos, o que são esses perigos, né? Eu acho que a gente conscientiza mais as pessoas. Eu tenho um projeto de extensão onde a gente vai às escolas para falar sobre deslizamentos, né, movimentos de massa e inundação. Então, as crianças saem de lá sabendo que se tiver uma rachadura em diagonal na parede delas, opa, minha casa está movimentando, tem um pedaço que está caindo mais rápido do que o outro, então isso aqui pode escorregar. Então, a gente chama atenção para as crianças para alertar isso. Né? Então, eu agradeço o espaço, me coloco à disposição, né, se quiser discutir sobre outros temas, e agradeço pela enésima vez aí a parceria e a amizade do Pedro. Pedro, muito obrigado. Professor Xisto, muito obrigado também. Eu que agradeço. Eu deixei, inclusive, o site, né, do CEPEDES, para quem quiser depois visitar, acessar. Eu agradeço muito a participação de vocês. Eu, antecipadamente, já
vamos agendar sim essa parte histórica, mas eu queria também ver uma possibilidade no futuro próximo, porque você falou que trabalha também com os desastres, né, que são locais, não é isso, Francisco? Sim, sim. É isso? Aí Exato. eu tenho essa também, eu vou tentar convidar um colega do Recife também, para ver se a gente consegue trocar umas figurinhas. Bom, agradecer para quem esteve presente, né, de forma muito especial, antecipadamente, para o professor Pedro e o professor Francisco, pela participação. Estendo aí o convite, caso queiram estar dialogando na semana que vem, vai estar a professora Simone, Simone é o nome dela, toda vez eu esqueço, eu confundo com o nome da outra palestrante, deixa eu só confirmar aqui, é Silvia Barrantes, que é responsável que ela é uma das representantes do sistema de alerta na América Central. Bom, informar para quem participou, lembrar que está sendo divulgado no WhatsApp e também no Telegram, mas seria importante se vocês acionassem o sininho, né, no canal para receber as notificações e lembrar que o canal ele é voltado para a divulgação científica. Então, tem aqueles encontros que a gente fica conversando sobre os eventos, né, natural, mas aqui neste canal vocês vão encontrar também tutoriais, vão encontrar documentários, enfim, né? Então, tudo que tem a ver com o desenvolvimento da ciência. Um grande abraço aos colegas, se cuidem, né, que a Covid ainda está aí, né, nos preocupando bastante, tá certo? E além da Covid, agora a gripe também, né, principalmente vindo do Sudeste para cá. E eu quero mais uma vez agradecê-los, dizer que estamos à disposição, qualquer necessidade que vocês tenham, tá certo? Com relação à pesquisa de vocês, eu tenho alguns contatos aqui, Recife, João Pessoa, caso precisem de alguma coisa, a gente pode estar compartilhando. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos que também participaram aqui e até a próxima. Inclusive, olha, altos elogios aqui, tá? Muitas dúvidas que o pessoal deixou, mas aí depois vai ficar habilitado e a gente vai respondendo. Muito obrigado, professores. Mais uma vez eu agradeço. Um forte abraço, Pedro. Muito obrigado, Xisto. Logo a gente se fala. Obrigado, eu. Até mais.